Graça e paz e misericórdia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, porção de hoje, capítulo 15, versículos do 12 até o versículo 21. Atos, capítulo 15, versículos do 12 até o 21. Vamos ler juntos, irmãos? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas palavras, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurado-lhe, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Pai Celestial, nessa noite, mais uma vez, nós nos encomendamos a Ti. Encomendamos a Tua santa e bendita, inerrante palavra, Senhor. Tuas mãos. Toma posse, Senhor, da Tua palavra. Nos concede espírito de sabedoria e de revelação. Ó, Senhor, e nos mostra o quanto devemos nos amar uns aos outros. Ó, queremos, Senhor, pedimos a Ti que aumente o nosso amor. Aumenta o amor dentro de cada um de nós. Faz-nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Abençoa-nos nessa noite. Ainda, Senhor, queremos escutá-lo, Senhor. Não queremos dar ouvido para mais nada. Queremos poder, Senhor, olhar esses versículos do livro de Atos. E, Senhor, e ter uma visão do Senhor particular para cada um de nós, acerca desses versículos. Fala conosco, Senhor. Nós desejamos ouvi-lo, Senhor. Senhor, esteja aqui conosco. Se o Senhor não estiver conosco e não ministrar a nós, todo esse tempo aqui foi em vão, Senhor. Por isso nós nos entregamos, Senhor, em dependência de Ti, para o Senhor mesmo, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, o versículo 12, vamos começar logo com ele, e ele já contextualiza um pouco sobre o assunto que vai ser falado essa noite. Versículo 12. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Bom, primeiramente, ali eles estavam em Jerusalém, pegar as pregações anteriores, as ministrações anteriores. Nós sabemos que houve discussões acerca de alguns assuntos principais. Primeiro assunto, né? Vieram aqueles indivíduos da região da Judéia até Antioquia dizendo
que os gentios, os crentes gentios em Jesus Cristo, precisavam se circuncidar para ser salvos. Depois, quando eles foram a Jerusalém, no versículo 5 de Atos 15, fala que alguns irmãos que eram da seita dos fariseus, mas eram irmãos, diziam que esses gentios não apenas deveriam se circuncidar, mas também deveriam guardar a lei de Moisés. É sobre esse assunto que os irmãos estavam discutindo ali em Jerusalém. Essa era a tônica principal. Paulo e Barnabé chegaram a expor numa reunião particular ali com Tiago, João e Pedro mesmo tomou a palavra da última vez, lembrando o que aconteceu há 10 anos atrás, no incidente de Cornélio. O incidente de Cornélio está no capítulo 10 do livro de Atos, né? No capítulo 11, Pedro já teve que dar explicações sobre isso. Na ministração passada nós vimos, mais uma vez, Pedro tendo que se explicar mais uma vez sobre Deus se manifestando aos gentios, Deus dando do seu Espírito Santo aos gentios. Então, a palavra dessa noite mostra, logo no início do versículo 12, que realmente havia uma multidão. Era muita gente. Só que essa muita gente se silenciou. Essa muita gente que tinha ali, essa multidão, ficou quieta. Ficou quieta. Então, o que isso mostra para nós? Que o discurso de Pedro teve efeito. O discurso de Pedro teve resultado. Graças a Deus. Isso foi algo muito positivo. Então, o barulho parou, houve silêncio ali, e eles passaram a ouvir. Isso foi um avanço inimaginável. Isso foi uma conquista. A gente pode dizer que foi uma conquista. Bom, vocês já pararam para conversar com alguma pessoa que não estava disposta a te ouvir? Creio que todos nós já entramos em conversas onde a outra pessoa do nosso lado não queria nos ouvir, de maneira nenhuma. Geralmente essa pessoa nos interrompe, né? Ela, às vezes, fica batendo o pé, assim, que não está aguentando ficar no ambiente. Isso porque dentro de si, esse tipo de pessoa já está convencida do contrário. Então, a mente dela já está, muitas vezes, em outro lugar. A emoção dela já está sentindo algum alvoroço com aquela conversa. Ela não quer estar presente, a vontade dela é estar longe dali, é estar em outro lugar. Então, quando você tem uma multidão aqui silenciada, isso é muito positivo por causa disso. Se essa multidão tivesse ainda falando, talvez o caminho ali fosse muito mais difícil. O que aconteceu ali nesse capítulo, como nós já dissemos, é um capítulo crucial na história da igreja. É um capítulo muito importante na história da igreja. Então, quando nós olhamos para essa multidão ouvindo, isso demonstra que, de fato, as palavras de Pedro fizeram algum avanço ali, na disposição daquelas pessoas, ao mínimo, para escutar. E para escutar quem? Isso é mais um detalhe ainda. Eles não estavam escutando alguém ali de Jerusalém, que estava com eles todos os dias. Era para escutar Paulo e Barnabé. Pessoas que vieram dentre os crentes gentios, que vieram de Antioquia. Então, eles já tinham uma certa aversão à igreja em Jerusalém. Nós já falamos de 17 anos, uma igreja intoxicada de judaísmo. Os crentes ali, em sua totalidade, judeus ou prosélitos. Então, eles saíram do judaísmo, mas o judaísmo tinha saído de dentro deles. E eles pararem para ouvir a Paulo e Barnabé, que vieram dos gentios, foi um grande avanço. Então, o versículo 12 narra isso, né? Narra isso. Paulo e Barnabé, o conteúdo do que eles falaram era totalmente diferente do que eles estavam acostumados no seu dia a dia ali. Paulo e Barnabé, eles foram dar testemunho, versículo 12 fala. Estavam testemunhando o que aconteceu com eles na viagem. Mais uma vez, testemunhando, para mostrar os frutos daquilo que aconteceu naquele período entre 2 a 3 anos da viagem de Paulo e Barnabé. Então, eles tinham um judaísmo incrustado dentro da mente deles. E eles passaram a ver testemunhos. Não testemunho, olha, fulano está conseguindo guardar a lei. Mas era testemunho, olha, pessoas que tinham uma vida totalmente imoral, que sacrificavam possivelmente a ídolos, creram no Deus verdadeiro. Creram em Jesus Cristo.
E a sua vida está mudando, muitos gentios têm se convertido a Deus. Então, era esse o testemunho que Paulo e Barnabé estavam dando ali. E uma quantidade enorme de sinais e prodígios que Deus também estava fazendo entre os gentios. Isso comprovava para aqueles judeus que Deus não atuava apenas na região da Judéia, Deus também atuava fora da Judéia. Versículo 13, para a gente seguir a nossa exposição. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Irmãos, isso também é muito significativo. O Espírito Santo, na sua santa, inerrante, inspirada palavra, não deixa nada, cada detalhe é importante para nós. Depois que eles terminaram, irmãos, eles não foram interrompidos. Paulo e Barnabé tiveram liberdade para falar no meio de uma multidão. Então, eles esperaram Paulo e Barnabé testemunharem tudo, para depois... E Tiago também, né? Tiago, ele não interrompeu Paulo, Tiago não interrompeu Barnabé, ele esperou eles terminarem de falar, para ele começar, então, a falar. Demonstrou até educação, né? A gente fala no nosso meio, pessoa sem educação, ela interrompe os outros enquanto está falando. Então, é a demonstração, né? O Espírito Santo nos educa. A palavra de Deus fala em Tito, que a graça nos educa, né? Porque o pecado nos tornou cada vez mais parecidos como animais. E a graça do nosso Senhor, ela vem nos educando para nós sermos homens e mulheres de verdade. Então, depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. A multidão aguardou, Tiago aguardou, ninguém interrompeu. E aí, depois disso, Tiago tomou a palavra. E isso é algo muito positivo. Mas antes da gente entrar no conteúdo do que Tiago falou, né, a gente sabe aqui nesse versículo que ele pediu atenção para o que ele ia falar. Era algo importante. Quando você pede atenção, é que você tem algo importante para falar. Então, Tiago pediu atenção, mas antes da gente entrar no conteúdo do que ele falou, a gente precisa saber que Tiago é esse, afinal, né? No Novo Testamento tem vários Tiagos. Então, o primeiro Tiago que fala do Novo Testamento é o Tiago conhecido como Tiago Boanerges, irmão de João, filho de Zebedeu, e discípulo do Senhor entre os 12. Só que esse Tiago, conforme a gente já leu no livro de Atos, capítulo 12, versículo 2, passaram a fio de espada a cabeça dele. Foi o primeiro mártir dos 12 discípulos do Senhor. Então não é esse Tiago aqui, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Tem um segundo Tiago, no Novo Testamento, que fala que é o filho de Alfeu. Isso está em Marcos 3,18, né? Também discípulo do Senhor entre os 12 discípulos. Tiago, filho de Alfeu. Tem o terceiro Tiago no Novo Testamento, que é conhecido como Tiago Menor, Tiaguinho, né? Talvez eles pudessem se chamar assim, né? Que o Tiago, filho de Zebedeu, possivelmente era o Tiagão, né? O Tiago maior. Então, Tiago Menor, ele era irmão de José e filho de Maria da Galileia. Isso está em Marcos 15, versículo 40, os irmãos depois quiserem estudar isso. E a gente também pode chamar esse Tiago, esse terceiro Tiago, também de discípulo do Senhor, mas não entre os 12, muito possivelmente entre aqueles 70 que o Senhor enviou. E o quarto Tiago, que é esse que que levantou aqui, pediu atenção nas palavras dele, ele é irmão do Senhor segundo a carne. E é também irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simeão e filho de Maria. E tem várias menções desse Tiago no Novo Testamento, tanto no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, na própria Epístola de Tiago, que, aliás, é o primeiro livro escrito no Novo Testamento, inclusive antes desse concílio de Atos 15, a Epístola de Tiago foi escrita. É uma epístola que ela não está falando sobre salvação, ela está falando sobre provação, maturidade e reino. Como você se torna um cristão maduro para herdar um reino. É só esse o assunto principal da Epístola de Tiago, o primeiro escrito do Novo Testamento. Tiago, irmão do Senhor. E na Epístola de Judas também fala sobre ele. Paulo também citou sobre ele. E, bom, tem muitas referências sobre ele. Mateus, eu queria ler rapidamente um versículo dos evangelhos falando sobre ele, Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Os irmãos não precisam abrir, só se alguém for muito rápido com as escrituras.
Mateus capítulo 3, versículos 55 e 56, falando sobre Tiago. Né? Agora falando sobre Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E falando sobre o Senhor Jesus, e citando os seus irmãos e suas irmãs. Então, sim, nós podemos afirmar que o nosso Senhor teve irmãos e irmãs. Muitas referências sobre isso, e todos esses versículos que falam sobre os irmãos de Jesus, Maria também estava sempre nesses versículos junto a eles. Junto a eles. Estou mencionando isso porque existem várias teorias no meio cristão em geral que tentam justificar que esses irmãos do Senhor, eles colocam aspas, né? Seriam primos do Senhor, de que seriam filhos de José antes de José conhecer Maria, ou que são filhos de uma outra mãe que não é Maria. Tem várias teorias para tentar justificar uma possível continuação da virgindade de Maria após Jesus. Mas o próprio texto de Mateus, capítulo 1, versículos 24 e também 25, fala muito claro que depois que o nosso Senhor Jesus nasceu, José teve contato carnal com ela. Então, a virgindade de Maria, sim, o Senhor nasceu de uma virgem, o Espírito Santo gerou o Senhor Jesus através de uma virgem, mas depois que o Senhor Jesus nasceu, ela não, continuou virgem. Então, a virgindade de Maria, ela terminou após o nascimento de Jesus. Então, falando ainda sobre Tiago e os irmãos de Jesus, seguindo a história, né? Nós sabemos que o Senhor tem um irmão chamado Tiago, mas falando sobre ele, em João 7, versículos 1 a 10, não precisa ler esses versículos, mas está lá, fala sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. E no versículo 5, especificamente, na verdade, explicitamente fala, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, o Senhor Jesus já estava com o seu ministério terreno, já havia vivido uma vida 30 anos em oculto para o Senhor, sendo um carpinteiro ao lado de José, e depois já tinha iniciado seu ministério, batizado por João Batista, mas seus irmãos não criam nele. E podemos dizer que Tiago, dentre eles, não cria no Senhor. Então, Marcos 3:20, mais um versículo dos Evangelhos, diz até que os irmãos de Jesus achavam que Jesus era louco, porque teve uma ocasião ali que eles vieram para prender Jesus, porque achavam que ele estava fora de si. Está em Marcos 3:20. Só que tem algo muito interessante, isso, os irmãos que quiserem, vale muito a pena guardar essa passagem no coração. Uma das passagens mais importantes do Novo Testamento. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 até o versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8. Eu vou ler aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Aqui é Paulo falando, e ele está falando o quê? De uma tradição que ele recebeu e que ele está transmitindo para os irmãos ali em Corinto. Ele está transmitindo essa tradição que ele recebeu. E o Espírito Santo inspirou essas palavras. O que foi? Qual foi essa tradição que o apóstolo Paulo recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É lindo o que ele coloca aqui, sempre segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, mais uma vez, segundo as Escrituras. Versículo 5. O Senhor já estava ressuscitado. Apareceu a Cefas. O Senhor teve uma aparição ressurreta, particular, para Cefas. Cefas é Pedro. E o versículo continua, depois aos 12. Isso ali a gente tem no final de Lucas e outros textos dos evangelhos. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Versículo 7. Esse é o versículo importante para nós essa noite. Depois foi visto por Tiago. Depois foi visto por Tiago. Mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Então, Paulo está falando de aparições ressurretas do Senhor
para discípulos seus, apóstolos, irmãos, testemunhas oculares da ressurreição. E Paulo faz questão de mencionar no versículo 7 que o Senhor Jesus apareceu de maneira especial, particular, para o seu irmãozinho. O Senhor apareceu para Tiago, seu irmão. Então, houve um encontro particular do Cristo ressurreto com Tiago. Quão glorioso deve ter sido, não só esse encontro, mas todos esses. Ô, irmãos, eu fico imaginando nós aqui, né? Se o Senhor aparecesse agora para nós aqui. Quão glorioso seria, o Senhor ressuscitado aparecesse, interrompesse a nossa reunião. Que coisa maravilhosa seria. Então, seguindo na linha do tempo, em Atos capítulo 1, versículo 14, nós vemos que o cenário da incredulidade da parte dos irmãos do Senhor mudou. O versículo 14 de Atos 1, né, o Senhor já tinha ressuscitado e ascendido, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, quem é essa Maria? Mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O Senhor já tinha ascendido aos céus e feito a promessa do Espírito Santo. E quem é que estava lá, orando e unânime junto? Maria e os irmãos de Jesus. Acabou a incredulidade de Tiago aqui. Talvez o Senhor já tivesse aparecido para ele. Não tem como duvidar, afinal, né? E para Tomé, né? O Senhor falou para Tomé, olha, coloca as mãos aqui, sou eu mesmo. Eu não sou um fantasma, né? Então eles estavam esperando a promessa do Espírito Santo, isso aconteceu no capítulo 2. Mais um versículo falando sobre Tiago, né? 1 Coríntios 9:5 diz que ele era casado. E Gálatas 1:19, a gente já leu na reunião retrasada, fala que Tiago era uma coluna na igreja em Jerusalém, juntamente com Pedro e com João. Mas agora falando sobre especificamente isso, dele ser uma coluna na igreja em Jerusalém. Como ele veio a se tornar uma igreja, uma coluna na igreja em Jerusalém? Nós sabemos até pouco que ele era nem cria no Senhor. O Senhor apareceu para ele ressuscitado. Ele estava orando junto com sua mãe e seus irmãos, aguardando a promessa do Espírito Santo. E aí se passaram 17 anos até aqui, esse momento aqui de Atos, capítulo 15. Então, algo importante para a gente ter em conta é que nessa época da igreja primitiva, vou falar alguns dados históricos aqui, tá, irmãos? Havia um costume ancestral judaico, relacionado à hereditariedade governamental e também sacerdotal. É um costume que era um costume de Israel, mas que também veio a ser aplicado na igreja em Jerusalém. Tá? Então, não havia votação na época do presbitério da igreja. Não existia democracia. Não era, olha, vamos, os irmãos aqui, quem se dispõe a ser presbítero da igreja? Vamos fazer a votação. Não existia isso. Então, Israel, nós sabemos que o sacerdócio era da casa de quem? Casa de Arão. E se Arão morresse, passava para os seus filhos, geração após geração. E o cetro de Israel, o trono de Davi, da casa de Davi, também era a mesma coisa. Passava o normal, né? Passar para o filho primogênito, mas a gente sabe na história que muitos filhos eram incapazes de governar, mas o normal é que seria passado para o primogênito. E, muitas vezes, se houvesse ausência de filhos, isso passava por irmão, segundo a carne. Então, foi exatamente isso que aconteceu na igreja em Jerusalém ali. Sucedendo o Senhor Jesus, veio Tiago, seu parente mais próximo, depois Simeão e Judas e assim por diante. Tem uma obra que vale muito a pena ler, de Eusébio de Cesareia. Nome da obra História Eclesiástica, ou significa História da Igreja, né? Eusébio de Cesareia, ele coloca a linha de sucessão na igreja em Jerusalém, desde Tiago até o ano 130 depois de Cristo. E ele mostra que lá, depois da invasão romana, que judeus deixaram de ser. Só houve um gentil, vamos dizer assim, como presbítero na igreja de Jerusalém, depois da perseguição romana ali em Jerusalém, no ano 70, com o general Tito. E isso, Eusébio, né, ele coloca uma linha de vários e vários irmãos. Inclusive netos de Judas, irmão do Senhor, também foram presbíteros em Jerusalém. São os dados interessantes, né?
Então, o irmão Clemente de Alexandria, mais um dado histórico, Clemente de Alexandria foi um irmão que viveu do ano 150 depois de Cristo até o ano 214. Ele tem um livro chamado Esboços. Nesse livro, olha que interessante, ele sustenta o seguinte, que Tiago, né, irmão de João, no caso Tiago Boanerges, o primeiro Tiago que a gente falou, junto com Pedro e com João, depois da ascensão do Senhor, ordenaram, constituíram Tiago, conhecido como o Justo, o irmão do Senhor, como presbítero da igreja em Jerusalém. Então, tem dados históricos que confirmam que Pedro, Tiago e João instituíram Tiago, irmão do Senhor, como presbítero da igreja em Jerusalém. Isso mostrando já um princípio para nós, que nas igrejas havia presbíteros, sim, na governança das igrejas. As igrejas não era algo solto, né? Os apóstolos não podiam ir de igreja em igreja mandando e desmandando. Cada igreja tinha a sua autoridade local, né? Cada igreja tinha o seu presbitério, né? Então, ainda sobre relatos históricos da época, havia muitos conflitos nessa época em Israel. Nessa época aqui de Atos 15, muitos e muitos conflitos, principalmente na região da Judéia. Jerusalém era um ninho de pólvora. Ninho de pólvora. Tinha muitos bandidos, saqueadores, que jovens se levantavam, assaltavam a casa de idosos, e depois iam no dia seguinte e assaltavam de novo. Não tinha respeito pelos mais idosos, não tinham respeito pelas mulheres. Era uma época terrível para se morar em Jerusalém. E havia muitas divisões de pensamento do povo ali de Israel. Muitas ideologias diferentes orbitando ali. Então, tinha muitas seitas, cada uma com o seu líder particular ali, e com os seus interesses particulares. Eu vou citar as principais seitas, eram muitas mais do número que eu vou falar, das que tinham ali em Jerusalém, e isso influenciava as questões referentes à igreja. Porque no capítulo 15, nós vemos no versículo 5, que havia crentes, alguns que haviam crido, da seita dos fariseus. Os dados históricos mostram que haviam outros irmãos que creram também, tá? Só ressaltar para os irmãos, né? Esses dados históricos, os irmãos não precisam crer como se crê na Bíblia, tá? A palavra é a nossa única regra de fé e conduta, nós confiamos nas Sagradas Escrituras. Os dados históricos podem falhar, mas eles podem nos elucidar e nos ajudar a entender muita coisa das Escrituras. Então, haviam ali, em Jerusalém, ninho de pólvora, os essênios, era uma seita, podia ter cristãos dali que faziam parte dessa seita. Os essênios, eles eram radicais ao morar no deserto, ficavam longe de todo e qualquer tipo de civilização. Os zelotes, que queriam destronar o poder romano ali, à força. Tínhamos fariseus, saduceus, herodianos, diversos líderes carismáticos, aos montes, seus grupos próprios. Os mandeus, quem que eram os mandeus? Acreditavam que João Batista era o Cristo, acreditavam que João Batista era o Messias. Por mais que o próprio João Batista disse, eu não sou o Cristo, vem após de mim alguém que é maior que eu, não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. E quando o Senhor passou, ele falou, eis o Cordeiro de Deus. Mas mesmo assim ainda havia discípulos de João Batista, chamados mandeus, que criam que João Batista era o Cristo. E, além disso, tinha os helenistas, judeus helenistas, que eram a favor dos costumes greco-romanos, os gnósticos, gnosticismo, os judaizantes, ebionitas, eucasaitas, nazarenos e os discípulos cristãos. Eram muitas seitas ali. Então, por isso que imagina quantas ideologias. A gente fala aqui no Brasil, né, de direita e esquerda já dá tanta bagunça, duas, né? Ali imagina quantas tinha ao mesmo tempo, com tantos interesses em comum. Então, foi no meio dessa situação de muitas divisões internas que houve esse concílio de Jerusalém. Concílio porque tinha muita gente e precisava ser colocada a ordem na casa. Afinal, os crentes gentios estão se convertendo, tem que ser imposto para eles lei de Moisés, circuncisão, e ao que parece, os relatos históricos dizem que todas essas correntes de pensamento foram ouvidas.
uma após a outra. Todas deram seu parecer, todas deram seus testemunhos. Dentre eles, Paulo e Barnabé, defendendo uma corrente de pensamento dos cristãos gentios ali. Então, agora falando mais uma vez sobre Tiago, diz os dados históricos que mesmo os judeus que não eram convertidos, mesmo os judeus que continuavam 100% no judaísmo, tinham um apreço gigantesco por Tiago. Eles tinham Tiago em alta estima. Há muitos testemunhos na história, não vou ficar me delongando falando sobre isso, mas Tiago era muito conhecido por sua justiça, pela sua piedade. Dizem até que os joelhos dele já eram como joelhos de camelo, de tanto que se viam ele ajoelhado, orando no templo, orando pela nação de Israel. E dizem os historiadores que os romanos teriam vindo antes, se não fosse as orações de Tiago, o justo, como ele ficou conhecido. Tiago, o justo, irmão do Senhor. Então ele era muito reconhecido, ele era alguém muito importante, era uma celebridade, vamos dizer assim, lá em Jerusalém. Então, ao que parece, Tiago ele presidiu esse concílio, foi ele quem encerrou a discussão e foi quem configurou a conclusão do concílio. Era ele, presbítero da igreja em Jerusalém, ele que tomava as rédeas ali para coordenar as coisas. Então, por isso que o parecer dele era muito importante. Paulo e Barnabé já tinham falado, Pedro já tinha falado, todos a favor da conversão pela graça, como a gente viu no versículo 11. Né? Só que a palavra de Tiago seria como assim um voto de Minerva, vamos dizer assim. Se Tiago ficasse do lado dos judeus, olha, tem que guardar a lei de Moisés, tem que ser, nós teríamos muitos problemas. Então, o voto de Tiago era fundamental. Talvez, se Tiago ficasse do lado dos judeus, nós veríamos até os nossos dias 2 tipos de igrejas: a igreja judaica e a igreja gentia. Nós falaríamos até hoje de 2 tipos de igrejas. Então, por isso foi muito importante o voto de Tiago e o parecer de Tiago. Então, Tiago, em seu discurso, né, voltando ao discurso dele, ele primeiro pediu a atenção de todos. Agora vamos ver o versículo 14, que fala o conteúdo do que ele disse. Vamos ver juntos os versículos 14 e o 15. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Então, Tiago, ele começa fazendo uma ponte, um elo de ligação entre o que Pedro falou. Isso é muito positivo também. Tiago, ele não começou falando a partir de si próprio, a partir de um conteúdo que ele veio trazer, que excluía o que Pedro falou. Ele fez uma ponte de ligação com o que Pedro já havia falado. Só que ele não fala o nome de Pedro, ele fala o nome judaico de Pedro, que é Simão. Né? Pedro, o nome que o Senhor deu para ele, um nome que seria muito utilizado nas terras gentílicas. Então, expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Irmãos, chama muito a atenção, no versículo 15, quando nós olhamos ali, as intenções de Tiago concordando com o que Pedro falou. E no final do versículo 14, agora falando para nós, né? São palavras muito lindas essas. Tanto esse versículo 14 como o versículo 15. A finalidade, porque Deus visitou os gentios. Por que Deus visitou os gentios? O versículo fala, a fim de constituir dentre eles, dentre as nações gentias, um povo para o seu nome. Nós somos chamados para o nome do Senhor. Nós não fomos chamados para enaltecer e exaltar o nosso nome próprio. Por isso que nós somos chamados cristãos, não é verdade? Pois pareciam-se com Cristo. Nós somos chamados para o nome do Senhor. Não fomos chamados para nos enaltecer, tampouco para enaltecer algum apóstolo um apóstolo de verdade ou um falso apóstolo por aí, um profeta de Deus ou algum evangelista. Nós não fomos chamados para enaltecer o nome
de nenhum outro. Nós não fomos chamados para o nome de nenhum outro. Nós, gentios, aqui em Campinas, nós somos uma assembleia. Essa é a nossa finalidade, para o nome do Senhor. Não existe outro nome que tenha de estar entre nós. Nenhum outro nome pode ter relevância no nosso meio, a não ser o nome do Senhor. Nenhum outro nome pode ter importância na nossa assembleia, a não ser o nome do Senhor. Bom, se outro nome ganhar importância no seu nome do Senhor, nós já estamos perdidos. Nós já estamos em degradação, em processo de queda. Então, ainda no versículo 15, Tiago, ele fala como está escrito. Irmãos, isso é muito lindo. Ele faz uma ponte de ligação com o que Pedro falou, com as palavras que já estavam escritas nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, ainda falando sobre esse assunto, complementando de sermos um povo para o nome do Senhor, né? Sermos um povo para o nome do Senhor, por um lado, é uma bênção, mas por outro lado, isso implica uma responsabilidade para nós. Porque o nome do Senhor está atrelado a nós. Uma vez que nós nos tornamos cristãos, é a reputação de Deus que está em jogo. O nome dele que está em jogo. Então, o nosso testemunho particular de cada um, ele afeta o nome do Senhor. Por que muitos não cristãos se escandalizam por aí? Porque eles não lêem a Bíblia, óbvio, mas eles leem o cristão. Né? Tem uma frase conhecida, o crente lê a Bíblia, o não cristão lê o cristão. Então é fato. Sermos um povo para o nome do Senhor implica uma responsabilidade. A responsabilidade de testemunha aqui. Porque o nome do Senhor é a reputação do Senhor que está em jogo. Nós estamos associados ao nome dele. Então, quando se expulsa um demônio, não se expulsa, em meu nome, saia. É em nome de Jesus. Tudo o que fazemos é em nome dele. Para a glória dele. O nome dele é santo. Então, o fato de estarmos associados ao nome dele também nos santifica. Nós somos santos por isso. Não por uma santidade particular, obras particulares que nos santificaram, mas por estarmos associados ao nome do Senhor. Então, versículo 15, Tiago ele fez a ponte de ligação com as palavras de Pedro, com as palavras dos profetas, como ele menciona ali. É interessante que Tiago faz isso para trazer a memória toda aquela multidão que estava ali, que conhecia as palavras dos profetas, eles eram obrigados a decorar isso, os judeus, eles decoravam as escrituras. Então ele queria trazer a lembrança deles. Olha, lembra daquele texto dos profetas? Concorda com o que Pedro está falando. Então Tiago, ao fazer isso, ele estava demonstrando como ele concordava também com o que Pedro estava falando. Então isso elucidava a memória deles com algo que já era familiar para eles, aqueles textos. Então as palavras conferem com isso, significa concordam com isso. Então Tiago estava dizendo que as palavras dos profetas concordavam com o que Pedro estava dizendo e também concordavam com o que estava acontecendo entre os gentios que Paulo e Barnabé tinham narrado. Tantos testemunhos em tantas cidades. Vamos ver os versículos 16, 17 e 18 de Atos 15. Vamos ver esses versículos juntos, que se referem ao conteúdo dos profetas que Tiago estava citando. Cumpridas estas coisas, versículo 16, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos, ou desde a eternidade. O conteúdo dessas palavras, versículos 16, 17 e 18, está no livro de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Ele está falando ali, dentre diversos assuntos,
o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, o tempo de rejeição dos judeus, endurecimento de Israel pela rejeição do Messias, e o período da grande tribulação, onde, isso falando contextualizando, versículos 9 e 10 de Amós 9, onde os judeus seriam espalhados para todas as nações, seriam peneirados, seriam passados a fio de espada, e aí, por fim, cumpridas estas coisas, é por isso que ele está falando, cumpridas estas coisas, essas coisas do versículo 9 e 10 de Amós. Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. O que isso significa? O tabernáculo de Davi se refere ao reino de Israel. Então, reedificar o tabernáculo de Davi é restaurar o reino de Israel. Essa, por um lado, o que Tiago está falando é uma perspectiva judaica terrena do que vai acontecer com a nação de Israel no período do milênio. Tá? Então, Tiago está apontando para o milênio, mas também, por outro lado, Tiago demonstra que, ao fazer um elo de ligação dessas palavras com aquilo que Pedro falou, e os testemunhos de Paulo e Barnabé, Tiago ele tinha um discernimento e um entendimento do que é a igreja. Sempre que se fala de templo e tabernáculo, nós podemos aplicar a igreja, porque a igreja é a realidade do templo e do tabernáculo, os quais não passavam apenas de sombras e figuras da igreja. Então, Tiago ele demonstrou também um entendimento sobre o que era a igreja. Ao fazer essa associação desse texto, falando do tabernáculo, com aquilo que estava acontecendo e com o que Pedro estava falando. E o versículo 12 de Amós 9 é a ponte principal, é o elo de ligação principal dessas palavras de Tiago. Tiago, o versículo 14, né? O povo chamado para o seu nome. É o que está falando no versículo 12 de Amós 9. Se nós formos pegar a nossa versão, possivelmente Almeida, revista atualizada, vai estar diferente. Vai estar diferente. Se vocês forem olhar todos esses versículos de Amós. Mas Tiago aqui ele está fazendo uma situação de uma versão grega do Antigo Testamento chamada Septuaginta. Então está um pouquinho diferente lá. Na verdade, o versículo 12 lá está exatamente igual ao versículo 14 ali. Chamados para o seu nome. Então, está exatamente escrito dessa forma. Então, afinal de coisas, qualquer coisa que carrega o nome do Senhor é algo consagrado a Ele, como nós falamos, algo santificado. Tiago, ao fazer essa associação do texto de Amós com os acontecimentos presentes, estava dizendo que mais cedo ou mais tarde o Senhor iria incluir os gentios, né? Assim, judeus, né? Plateia judaica, multidão judaica que está aqui. Mais cedo ou mais tarde o Senhor vai incluir os gentios. É isso que ele está querendo dizer com esse texto. E incluir aonde? Na igreja. Era isso o que ficou de entendimento para aquela multidão ali. Mais cedo ou mais tarde, Deus ia incluir os gentios. Se você... aquilo que está acontecendo só mostra, esses testemunhos de Paulo e Barnabé só demonstram que isso já começou. Era isso que Tiago estava querendo dizer, em outras palavras. Também Tiago, ao citar Amós, estava querendo dizer que o propósito de Deus, ao incluir os gentios, também foi algo que já estava predito no Antigo Testamento. Então, não era nada novo, algo inventado. Olha, a partir de agora Deus vai incluir os gentios. Não. Tiago estava falando o seguinte, isso aqui que está acontecendo já está predito lá atrás. Texto dos profetas, lembra de Amós? E aí ele citou o texto de Amós. Então, essa citação do Antigo Testamento, ao que parece, né, foi muito bem recebida. Isso se percebe pela aparente falta de oposição às palavras de Tiago. Ninguém se opôs ao que Tiago falou. Então, Tiago, embasado nos profetas do Antigo Testamento, ele dá um veredito sobre essa questão. Julgo eu, ele diz, né? O versículo 19, vamos ler. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Então, esse é o veredito final de Tiago sobre essa questão. Precisa circuncidar, precisa guardar a lei de Moisés, os crentes gentios? Julgo eu, Tiago falando, não devemos perturbar. Não deve haver molestação com os crentes gentios.
que estão se convertendo a Deus. Então, esse é o veredito final. Se circuncidar seria uma perturbação para os crentes gentios. Guardar a lei de Moisés, se tornar um judeu, em outras palavras, seria uma molestação. Imagina eu e você, irmãos, tendo que guardar toda aquela lei. Isso seria uma perturbação para cada um de nós. Hoje é sábado, né? Não precisa nem falar mais nada. Então, os gentios, eles, portanto, com essas palavras de Tiago, eles estavam livres de toda a demanda extra, toda a demanda adicional, toda a carga a mais. Tiago, ao dizer essas palavras, estava demonstrando uma contrariedade ao ensino daqueles indivíduos lá. Falava, tem que circuncidar. Tiago está falando, não deve circuncidar. Gentios não precisam circuncidar. E Tiago também estava sendo contrário àqueles crentes da seita dos fariseus que disseram que tinha, além de circuncidar, guardar a lei de Moisés. Tiago atuou, nesse momento da história da igreja, como um catalisador. É muito importante, crucial, vital, essa participação de Tiago, nesse momento da história da igreja. Ele eliminou os exageros e ele colocou tudo nos seus pormenores. O Espírito Santo deu sabedoria a Tiago. Não é à toa que ele mesmo falou, isso é epístola, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Versículo 20 está falando de algo que seria escrito para os gentios, possivelmente uma carta com recomendações. Por isso que o texto fala no início, né? Mas escrever-lhes. Como a gente sabe, Tiago já tinha escrito a sua carta, a sua epístola, né? Então aqui ele está falando de escrever. Nessa época já estava começando a ser feito alguns escritos, né? Nós mesmos comentamos que a epístola aos Gálatas, muito da influência para ela ser escrita é baseada nesse capítulo 15. Então, o versículo 20, ele fala de uma carta com recomendações aos crentes gentios. O texto fala de 4 recomendações. 4 recomendações. A primeira recomendação fala de se abster de comidas sacrificadas a ídolos. Irmãos, quem quiser, Êxodo capítulo 34, versículos 15 a 17. Está descrevendo ali algo do Senhor para a nação judaica. Os gentios, seguindo essa recomendação, deviam deixar de comer carnes sacrificadas a ídolos. Porque na cabeça dos judeus, se um gentio comesse uma carne que foi em algum momento consagrada ao ídolo, ele estava sendo um participante de um culto idólatra. Na Grécia Antiga, em Roma, naquele mundo daquela época, havia muitos templos pagãos e eram feitos sacrifícios. Eram levadas carnes e elas eram abençoadas assim para as entidades, né? Para os ídolos. E essas carnes eram consumidas ali durante os rituais, os cultos idólatras. Depois, o que restava dessas carnes eram vendidas nos mercados. Ou seja, era uma carne que já tinha sido abençoada, vamos dizer assim, com aspas, com certeza com aspas, né? E os gentios comiam normalmente essas carnes. Só que para os judeus, aquilo era uma abominação. Então, para não ferir a consciência dos irmãos judeus, os irmãos gentios não deveriam pegar aquelas carnes ali que foram sacrificadas em um ritual idólatra. Essa é a primeira recomendação. 1 Coríntios, capítulo 8 a 10, Paulo ele expande esse assunto. E vale a pena, eu vou ler rapidamente esses versículos. 1 Coríntios 8, versículos 1 a 13. Não vou ler os 3 capítulos, mas os versículos 1 a 13 ali, vou ler rapidamente. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Interessante esse versículo que muita gente só conhece a parte final dele, né? Geralmente fala-se muito, o saber ensoberbece, o amor edifica. Justamente para justificar-se uma ignorância. Você não deve estudar muito, não. Você não deve ler muita Bíblia, não faz teologia, não estuda muito, não, porque senão você vai ser soberbo. Mas o que o texto está falando? Dentro do seu contexto, no que se refere
as coisas sacrificadas a ídolos. É sobre isso. O texto não está falando que ninguém tem que ser ignorante, não, para que um pastor, algum líder, governe sobre a sua vida se aproveitando da tua ignorância. Não está falando nada disso. Que é o que acontece na prática. Versículo 4, eu vou pular para o 4. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Versículo 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti que és dotado de saber a mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é sério isso? É contra Cristo que pecais. 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Esse versículo deixa muito claro um princípio espiritual e essas recomendações, as quatro, de uma maneira total, que nós temos liberdade em Cristo. Para a liberdade foi Cristo nos libertou. Só que o limite da liberdade é o amor. Nós falamos nas ministrações anteriores, pelo menos nas duas últimas, né, que deram início a esse capítulo 15, sobre itens essenciais da fé pelos quais nós devemos pelejar. Nós devemos lutar por Deus ser um e triuno, Cristo com suas duas naturezas, a obra totalmente eficaz, suficiente, vicária de Cristo no Calvário, sobre o fato de que o pecado nos estragou, toda a raça humana, né? Ninguém pode se achegar a Deus, porque nós somos contaminados. A graça é quem nos propicia a salvação. Jesus Cristo voltará uma segunda vez. Sobre todos esses itens, nós pelejamos e lutamos por eles. Um fala Judas 3 e outros versículos. Mas aqui, nós já estamos falando de itens da fé pelo qual nós não devemos lutar. Itens da fé pelo qual nós devemos dar liberdade e até nos restringir. Então, a segunda recomendação, ela vai falar sobre fornicação e uniões ilegítimas. Isso aí está em Levítico, capítulo 18, capítulo inteiro, quem quiser estudar depois, vai falar ali basicamente algo que os gentios praticavam muito, casamento com familiares, o gentio casava com a tia, casava com a sogra, pai tinha relação com filhos, casava-se com filhos, fala até de relações do mesmo sexo. Os gentios tinham muito disso. Para os judeus, isso era uma terrível abominação. E a nossa sociedade ocidental também carrega essas marcas. Essas relações são abomináveis para nós aqui no Ocidente. A terceira recomendação, ela diz respeito a comer carne de animais sufocados. E a quarta também diz respeito a beber sangue. As duas estão relacionadas, a terceira e a quarta. Na verdade, todas relacionadas aos cultos pagãos. Lá existiam prostitutas cultuais, tinham relações com essas prostitutas nos cultos, acreditavam que os deuses iriam dar fertilidade para que os filhos deles nascessem. Lá eles comiam essa carne de animais sufocados, animais com o seu sangue, comiam a carne cheia de sangue e até bebiam sangue nesses rituais aí. Então, isso era abominável para os judeus, né?
Cá para nós é abominável mesmo. Então, em Levítico, capítulo 17, está falando sobre essas últimas duas recomendações, a terceira e a quarta. Carne de animais sufocados, carne com sangue e beber sangue. Os versículos 10 até o versículo 12 de Levítico 17 fala o seguinte: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Então, quando alguém sangrava, né, quando alguém sangra, a vida dessa pessoa também mingua. Uma pessoa sangrando até morrer, essa pessoa morre. O sangue é a expressão da vida. E para os judeus era muito claro que o sangue de alguém, a vida de alguém, só pertence a Deus. Então, por isso, eles não ingeriam nada com sangue. Então, há um acréscimo, isso é muito interessante, irmãos. Não? Alguns textos mais antigos acrescentam algo nesse versículo 20, depois dessas 4 recomendações. Qual que é o acréscimo? E não fazer ele fala as 4 recomendações e continua: e não fazer aos outros o que não se quer que se faça a si mesmo. É muito precioso esse acréscimo. Achei muito lindo isso aqui. E esse acréscimo também, em outras versões mais antigas, também está no versículo 29. Possivelmente vai ser a próxima ministração da palavra. E não fazer aos outros o que não se quer que se faça a si mesmo. Então, irmãos, basicamente, essas recomendações aqui, e muitos irmãos falam, essas recomendações são recomendações judaicas. Tiago, por um lado, ajudou, mas por outro lado, não ajudou. Mas, na verdade, irmãos, Tiago ajudou muito, sim. Porque não podia haver barreiras no relacionamento entre os crentes judeus e os crentes gentios. E os crentes gentios precisavam sim guardar essas recomendações para não ferir a comunhão com os irmãos judeus. Imagine uma refeição tomada ali naquele primeiro século entre crentes judeus e crentes gentios no mesmo ambiente. E ali está rolando um churrasco e os crentes gentios é que estão pilotando a churrasqueira. Se os crentes judeus vissem a carne com sangue, na hora eles iam embora. Não ia querer nem ter mais papo entre eles. Então, irmãos, isso traz um princípio para nós. Um princípio que o limite da liberdade é o amor. O amor que nós temos para com os nossos irmãos. Todos nós temos liberdade para fazer muitas coisas. Mas se nós sabemos que a consciência de algum irmão vai ser ferida por conta de alguma liberdade que nós temos, nós não devemos exercer essa liberdade na frente de tal irmão por quem Cristo morreu. Porque se nós exercemos tal liberdade na frente de algum irmão por quem Cristo morreu, que tem a consciência fraca, é contra Cristo que nós estamos pecando. Então, essas recomendações para os crentes gentios, elas estavam dizendo para os crentes gentios: olha, exercitem o amor cristão de vocês para com seus irmãos judeus. Amem-os. Amem esses crentes judeus. Quando vocês estiverem com eles, se abstenham de tais coisas. Então, essas recomendações não são, falando mais uma vez, fundamentos da fé cristã. Não são relacionadas à salvação de ninguém. Ninguém precisa deixar de comer a sua carne ali com sangue para ser salvo, tá? Não são fundamentos da fé isso aqui, mas são recomendações que servem para nós até hoje se estivermos ao lado de irmãos crentes no Senhor judeus. Eles vão se escandalizar. É uma concessão à consciência dos outros. Então, essas questões aqui são secundárias, o lugar delas são questões secundárias. E esse texto ele nos revela também o comportamento que nós devemos ter em relação às questões secundárias. Quanto às questões primárias, nós já devemos saber, né? Já aprendemos. Nosso comportamento em relação a elas: batalhar, combater, discutir pelas questões essenciais da fé. Ninguém aqui pode aceitar que alguém entre em nosso meio
e dizendo, olha, Jesus não ressuscitou. Então, nós vamos brigar com essa pessoa, nós não vamos deixar ela falar isso em nosso meio. Como alguém fala, olha, a salvação não é pela graça, não, todo mundo já nasce salvo, por ser criatura de Deus. Irmãos, nós vamos pelejar por isso, vamos combater por isso. Mas aqui nós estamos falando de um outro tema, as questões secundárias. Qual deve ser a nossa atitude para com elas? Nós não devemos batalhar, pelejar por essas questões. Devemos ser flexíveis nessas questões. Permitir que haja opiniões diferentes. Como, por exemplo, quem será o anticristo? Não pode achar que é um, eu posso achar que é outro, e tudo bem. Quanto à questão do véu das irmãs, não há problema. Há irmãos sérios que creem nisso, há irmãos sérios que também não creem nisso. Não há problema, deve haver liberdade entre nós. E dentre tantos outros assuntos, né? Comer, como está sendo falado aqui, as questões do chifre da besta, quem são os impérios mundiais, principalmente questões escatológicas, né? Tem muitas questões secundárias em questões escatológicas. Mas o fato, uma questão primária dentre elas, Jesus Cristo voltará. Nós aguardamos o Senhor. Isso nós lutamos por isso. Agora, se ele vai voltar antes da tribulação, durante ou depois, isso aí pode ter liberdade. Tanto faz. Então tem que haver liberdade entre nós. E como esses casos aqui que nós estamos falando, tem que haver também restrição da nossa parte, se nós sabemos que alguns irmãos têm problema de consciência com algumas questões. Tem até uma história conhecida, né, que se fala na história da igreja, de irmãos alemães que chamaram para uma refeição cristã irmãos italianos. E esses irmãos alemães ficaram escandalizados e passaram a chorar em suas canecas de cerveja, porque os irmãos italianos tomavam vinho em suas refeições. Então, irmãos, o limite da liberdade é o amor. O quanto nós amamos os irmãos é o quanto nós vamos nos restringir. Então, como mais uma vez falando, não há problema em muitas coisas. A religiosidade, sim, ela impõe muitas coisas. Tem grupos que você não pode nem ter internet, televisão na sua casa, que irmãs não podem usar calça. Isso tudo são coisas que a religião impôs. Mas, se nós estivermos diante de algum irmão que nós sabemos, né, que não tem televisão em casa, não vamos ficar falando sobre televisão com eles, né? Para não escandalizá-los. Então, Romanos, irmão, só mais uma coisa, caso alguém diga, isso é falsidade, você não está sendo você mesmo. Não, isso não é falsidade, isso é amor. Você está amando o irmão, porque se você exercer a sua liberdade total, você vai feri-lo, você vai machucá-lo, você vai romper a sua comunhão com ele. Então, Romanos 14, é um outro capítulo que fala sobre esse assunto, versículos 5 a 6. Vou ler aqui rapidinho. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então, Romanos 14 é outro capítulo que vai nos falar sobre como lidar com questões secundárias. Então, por fim, irmãos, versículo 21 de Atos 15, Tiago finaliza o seu discurso ali, dizendo, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, ou seja, naquele mundo antigo havia judeus em todas as cidades do império. Então, para não escandalizar os irmãos judeus que estavam em todas as cidades, nas sinagogas, ao verem a igreja gentia, os irmãos, por favor, irmãos gentios, guardem-se, se abstenham dessas coisas perante os irmãos judeus. Então, Tiago, ele ainda, de maneira brilhante, finaliza o versículo 21, citando Moisés. Moisés, aquele ao qual os judeus tinham uma estima tremenda, né? E o resultado desse concílio de Jerusalém, nós podemos dizer
que a essência do Evangelho, que esses diversos grupos estavam querendo alterar, ela foi mantida intacta, permaneceu salvaguardada. Os gentios apenas deveriam fazer algumas concessões para o convívio com os crentes judeus, por conta das suas consciências sensíveis. Graças ao Senhor, irmãos, pela palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos colocou no meio de um povo chamado para o seu nome. E por estarmos chamados para o seu nome, Senhor. Devemos amar aqueles que o Senhor amou e fazer o que o Senhor nos ordena, Senhor. O Senhor fala, vós sois meus discípulos e fazer o que vos mando. Sois verdadeiramente meus discípulos se guardardes a minha palavra. Senhor, o que são essas restrições para nós? Senhor, são um preço muito pequeno comparado àquilo que o Senhor pagou por nós. O Senhor fala na tua palavra que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E assim queremos o fazer, Senhor. Pela fé. Pela fé queremos dar nossa vida pelos irmãos. Nos abster, Senhor, daquilo que for necessário para não fazer nenhum dos teus pequeninos tropeçar, Senhor. Nós amamos a Ti, pelo amor que temos a Ti, Senhor. Aceitamos toda e qualquer restrição. Senhor, e te aguardamos, Senhor. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Te amamos e te aguardamos, Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra. É luz para os nossos caminhos. É lâmpada para guiar as nossas veredas, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.